Nós estamos no tempo em que a gente tem que deixar os milindres de lado, né? Uhum. A gente está vivendo um tempo que o Senhor tem pressa em cumprir aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas. Então, Meu deixa o Deus. milindre de lado, vai viver aquilo que Deus tem para você. É, e a partir do momento que você decide buscar esse entendimento, esse discernimento em Deus, Ele é muito fiel para Ele se revelar, para Ele trazer sobre a sua vida a clareza, né, daquilo que você, daquilo que tem ligação ao seu chamado. Deus, ele é a pessoa mais responsável por trazer essa clareza ao seu coração. Não é qualquer pessoa, ele é a pessoa que, nós estávamos agora há pouco falando, ele é o dono da seara. Então ele precisa de ceifeiros, porque os campos já estão brancos. Mas o que está faltando? A gente se preocupa com muitos eventos, a gente faz muitos eventos, vamos correr. E não é igreja A, igreja B, mas assim, a igreja estava vivendo um nível de, de promoção, se a gente pode bem assim dizer, um evento atrás do outro. Vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos fazer os eventos acontecendo. E a gente passa a investir numa agenda, mas a gente não passa a investir no nosso espírito. Então, o Senhor tem o desejo de trazer para o nosso coração um tempo de prosperidade espiritual. E se a igreja tem a promessa de crescer, então ela precisa se posicionar. Ela precisa dizer que pecado é pecado, ela não pode naturalizar o pecado dentro da igreja, porque o Senhor, ele exige de nós santidade, ele diz ser santos porque eu sou santo. Não tem como você misturar o óleo com a água, porque ele nunca vai se misturar, e assim é o pecado, é a luz com as trevas. Não tem como a gente conviver querendo naturalizar o pecado dentro da igreja. Não tem como você estar em um lugar onde você tem conhecimento de coisas que acontecem no nosso meio e geram o definhamento da obra, e você não ter autoridade para exortar, para trazer ao conserto, para trazer ao confronto quem precisa de confronto. Então, nós estamos vivendo um tempo de resgate dessa integridade. E o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. Meu Deus, se É, o microfone ficasse. mas isso é muito forte mesmo. Isso é muito Muito, forte para muito a mesmo. Essa gente. questão da É verdade. exaltação é muito forte, que a gente tem sentido hoje é que a gente observa alguns lugares, como líder, né? A gente precisa, se está acontecendo alguma determinada situação, a gente precisa retirar do altar, passar por um período ali de purificação. E a gente falou muito isso sobre uma opressão maligna, que a gente se sente intimidado. Até intimidado em exortar Em a exortar pessoa. as pessoas. Eu não falo nem medo de perder a pessoa. Mas parece que vem uma opressão. A gente estava falando sobre isso ontem, exatamente sobre isso ontem, pastora Letícia. Sobre essa opressão de ter medo de exortar as pessoas. E não é porque a gente não tem autoridade, sabe, de fazer. Mas parece que é algo Você maligno acredita? mesmo. Mas por quê? Gente, a gente tinha profetas antigamente. Vou lembrar de João Batista. João Batista chega para aquele rei e fala para ele: você está em condição errada, você está em situação errada, porque você praticamente roubou a mulher do seu irmão, né? E o rei fica com muito ódio, né? Porque apontar o pecado muitas vezes é incômodo. Naquela época o profeta ele não tinha papa na língua, né? Ele falava. Nós vemos João Batista morrer degolado, perder a cabeça, né? Porque as autoridades daquele lugar se revoltaram. E ele realmente era um profeta que ele tinha muito posicionamento. E nós olhamos para os dias de hoje e nós, infelizmente, não podemos nos comparar aos profetas de antes, porque aqueles profetas, eles pagaram com a vida o preço do chamado. E nós, às vezes, escolhemos as situações mais cômodas, nós escolhemos a quem exortar ou não exortar, porque senão a gente pode perder pessoas. Eu estou falando de uma liderança geral, né? Não é nada direcionado, mas assim, os líderes, eles sofrem muito, porque às vezes eles veem a igreja ir por um caminho, ou algumas pessoas irem por um caminho que não é o caminho correto.
adotando ações que não são ações segundo o coração de Deus, e eles sofrem porque eles não usam da autoridade que Deus deu para chamar ao conserto. E isso é muito sério, porque o Senhor vai requerer de nós a vida dessas pessoas. Então, quando o Senhor diz que Ele fala para a gente que Ele vai requerer de nós a alma daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. O Senhor confia um rebanho, o Senhor confia pessoas. Então, você precisa ser o líder que essas pessoas precisam, de forma que você tenha a liberdade de falar, não é por aqui, não é dessa forma. Agora, tem também as condições que às vezes você vive de resistência. Então, vamos supor, às vezes existem líderes que estão em determinado lugar e as pessoas elas não aceitam essa liderança. E quando as pessoas não aceitam essa liderança, não é você que vai impor que você é o líder, que você é o cara, que você... Não. Simplesmente você vira para Deus e pergunta para Ele, Senhor, o que o Senhor quer de mim vivendo esse período de resistência? Às vezes você está em algum lugar onde as pessoas elas não te olham como líder ideal. Ah, mas eu acho que não tinha que ser ele. Ah, mas eu não vou com a cara dele, como a gente estava falando, né, mencionando. Mas qual é o posicionamento mais adequado para você adotar quando você vive nesse vale de conflitos? É perguntar para o Senhor qual é o propósito dele, permitindo que você viva esse vale. Porque muitos líderes já viveram esse vale. É o vale da rejeição, é o vale da insubmissão, é o vale do retrocesso, da resistência. Às vezes o líder fala e as pessoas não correspondem, às vezes o líder dá um comando e os liderados não ouvem. E aí você não pode forçar a barra das pessoas. Porque não é por força nem por violência, é pelo poder do Espírito. E talvez os sinais estejam acontecendo na sua vida para que você entenda que você trabalhou até ali, no tempo que o Senhor determinou, fazendo aquilo que Ele determinou, porque é até ali que você tem que estar. Ah, meu Deus, mas como que vai ser? Não interessa como que vai ser. Meu Quem é Deus. direcionado, levado pelo vento do Espírito, ele sabe, ele sente paz. E ele sabe, inclusive, até os momentos que Deus está preparando para soprar para uma outra direção. Não é sobre nós querermos insistir a fazer aquilo que é nosso desejo. Não é sobre os nossos desejos, não é sobre as nossas vontades, é sobre a vontade de Deus em nós, que é soberana, é perfeita e agradável sobre as nossas vidas.